Oi, linda, kawaii. Oi. Chega aí mandando oi, linda. Aí a esposa da Aline tá ali, ela te comeu com o cara. Eita. Oi, linda. Oi. A esposa da Aline só libera eu e a Aline. E depois de muito esforço, inclusive. Não foi assim? Foi porque tu seduziu ela primeiro, né, Jean? É verdade. Um cachorro vadio, 2 meses até o Natal e 3 vezes 3 igual a 9. E está começando agora o episódio 13 do podcast Paladinos do Morro da Antena. E esse episódio é uma continuação do episódio 12. A gente falou sobre os anos 2000, coisas que tinham na TV, coisas que tinham na internet, no início da internet e outras coisas que tinham naquela época, ou que a gente viveu naquela época. Como esse episódio está muito longo, eu não vou tomar tempo de vocês nessa introdução aqui. Vou apenas fazer uma menção honrosa aqui, que dia 22 de outubro foi aniversário do meu pai, fez 50 anos, então feliz aniversário, pai. E é isso aí. 1, 2, 3 e let's the giripoca piar! Eu queria levantar um tópico, já que a Aline quis comentar de internet, então vamos tentar falar da TV, só pra não deixar alguém coisas de fora. A gente teve uns apresentadores marcantes nessa época de 2000, que talvez já vieram de antes, mas a gente viu eles. Como, por exemplo, o Raul Gil. Eu tava passando o olho ali naquele documento ali. Cara, teve uma galera, tipo, que a gente viu. Ele não existe mais, né? Quer dizer, existe, mas... Talvez ele não exista, eu não sei. Mas não tem mais o programa dele, né? O programa dele? Eu não sei, cara. Tipo, tem o Raul Gil, a gente viu ali, como a gente falou da Atena, a gente viu também o Silvio Santos, a gente viu o Gugu. Hoje em dia o Gugu já morreu e tal. E a gente viu o Gugu, tipo, no auge dele, até no SBT. Cara, teve uma galera, tipo, as minas que a gente comentou antes, a Angélica, a Xuxa, esse pessoal que apresentava e depois parou de apresentar. O Rodrigo Faro era ator, cara, era ator da Globo, e eu não sei como que chegaram na conclusão dele ser apresentador na Record e deu puta certo, tá ligado? Pois é, né? O programa do Faro foi um programa que eu assistia bastante, assim, domingueira, ficar assistindo o Rodrigo Faro, antes de ir pra igreja. É pra dar uma equilibrada, né? Vai dar namoro, tá ligado? Eu gostava de assistir. Hoje não, Faro. Hoje não, Faro. Nossa. Esses apresentadores são tudo muito marcado mesmo na cabeça, né? Tu pensar que, tipo assim, eles são aí, praticamente, se tu pensa às vezes na emissora, às vezes a lembrança que vem é um rosto de um desses apresentadores, né? Ali o SBT é muito, tipo, Silvio Santos tá, que é o dono, né? Mas o Gugu marcou a história da SBT, né? Sim, uma época tu pensava em SBT, tu pensava às vezes mais no Gugu até primeiro, pela rotina de programação. Vamos fazer uma parada assim, quem que é o rosto da Globo pra vocês? O Faustão. Acho que Faustão. Na verdade, quando tu falou Globo, o rosto, não sei, é porque eu ouvi falar nele hoje, mas daí eu pensei primeiro no William Bonner, mas eu acho que seria o Faustão. Sim, eu acho que os dois, assim, Faustão e o William Bonner, eles são, tipo assim, em âmbitos diferentes, né? E o Galvão? O Galvão talvez seria mais a voz, não o rosto. O Galvão narrou muitos momentos ali, tipo, que o Brasil inteiro parava pra ver que era a voz dele, tá ligado? Tudo bem que realmente, como tu falou, é a voz, mas... Aline, tu tava assistindo a corrida em que o Ayrton Senna morreu? Não. Ainda bem. Mas tu era criança, viva nessa época? Qual que era a tua idade, sabe? Eu tinha... Foi em 91. 94. 94, né? Sim. Foi bem no ano que a minha irmã nasceu. Eu tinha 5 anos. Então, a corrida era uma coisa que eu percebia que o meu pai, né, principalmente, ele acompanhava muito. Mas não é uma coisa que eu me lembro de ter acontecido. Não é como quando Mamonas sofreu um acidente, sim, entendeu? Que é uma coisa que eu lembro muito. E que tudo parou quando eles morreram. E que eu chorei. Porque eu tinha uma fita do Mamonas que meu pai me deu. E eu sempre quis ir no show deles, entendeu? Mas de quando o Senna morreu, eu não me lembro nem de ter escutado meus pais falarem. Eu acho que eu era muito nova, porque eu tinha 5 anos. Mas foi no mesmo ano que o Senna morreu, não foi? Não, o Senna foi em 94 e os Mamonas 96, não foi? 95 ou 96 os Mamonas. Foi um negócio assim, entendeu? O Mamonas é engraçado pra minha geração, porque a Aline lembra, né, digamos assim, a gente criança, depois já não lembra. Mas a gente curtia, cantava todas as músicas e era engraçado, tipo, tu descobriu Mamonas e ao mesmo tempo já descobri que eles já estavam mortos quando tu descobriu, tá ligado? Eu tenho uma opinião não popular de que
se o Mamonas não tivesse morrido, eles iam ter perdido o sucesso muito rápido. Sim, É provável, é provável. É bem provável. Eles não seriam o que eles são hoje. certamente não. Ou eles teriam. Eu acredito assim, ó, eles eram muito foda, sabe? Eu acho que eles teriam mudado o foco dele, a performance deles, entendeu? Talvez, se adaptando. Porque eu me lembro que quando eles iam no Gugu, por exemplo, no Domingo Legal, que eles se apresentavam lá, eu me lembro que, tipo assim, o Domingo Legal, por si só, ele já era um programa todo zoado. E os Mamonas estavam lá, eles só eram mais um show dentro do programa, entende? Então eu acho que conforme o tempo fosse passando, eles iam fazendo as doideiras deles e as maluquices deles de acordo com a época em que eles estariam vivendo, sabe? Sim, faz sentido. E é muito, muito, muito surreal isso, porque depois que aconteceu o acidente, vieram várias coisas, né, à tona, porque daí as pessoas começam a falar sobre isso. Teve um dos meninos que sonhou com um acidente, e ele não queria viajar, e tudo isso, sabe? E eu me lembro que isso foi uma coisa que mexeu muito comigo. Não faz nem parte dos anos 2000, né, nós estamos aqui falando disso, mas foi uma coisa que mexeu muito comigo. Assim, eu acho que foi o primeiro artista que eu amei e perdi, sabe? Puxei esse assunto porque a Carol sempre fala que, a morte do Ayrton Senna e dos Mamonas Assassinas foi tipo assim, ó, a pior coisa que já existiu no mundo naquela época. Teve uma época da minha infância que eu curtia assistir Fórmula 1, tá ligado? Domingueira lá, eu assistia Fórmula 1. Hoje, com o passar dos anos, assim, eu fui perdendo um pouco da paciência, porque pra assistir Fórmula 1, o cara tem que ter aquela paciência, ficar vendo os carros dar voltinha, e deu voltinha, eventualmente acontece uma ultrapassagem, dei mais uma voltinha, daí foi ficando meio chato, assim. Mas nas minhas memórias de crianças, eu nunca vi o Ayrton Senna, né, porque ele morreu antes de eu nascer, mas eu ouvia falar muito dele, e eu comecei a aprender sobre ele por causa de assistir Fórmula 1, né? Do mesmo jeito que talvez tenha uma outra pessoa que a gente não conhece tanto, ou talvez vocês conheçam e eu que sou ignorante, que é o Gustavo Kirten. Ah, o Guga. O Guga era super tenista, tá ligado? Ah, ele era surreal. E tipo assim, a gente foi meio que numa troca assim de geração e eu não consegui ver muita coisa. Eu ouvi muitas histórias, mas assim, eu não ouvi. É porque a gente não chegou a pegar, eu acho, a época de ouro dele, né? Quando a gente começou a entender o que eram as coisas, o Guga não tava mais ganhando. Ele já tinha ganhado. Ele já tinha passado. E até porque tênis talvez não era mainstream na TV, sabe? Não era tipo assim, vamos falar sobre tênis. Talvez não tinha esse negócio também, né? Não, mas é que justamente não tinha porque não tinha nenhum brasileiro no ar. É tipo o UFC. O UFC só ficou em evidência quando o Anderson Silva ganhava todas. Antes ninguém queria saber de UFC. Hoje, como por exemplo hoje ninguém quer saber porque não tem no brasileiro. É bem isso. A gente tem a mesma dificuldade com o Guga que a gente tem com jogadores antigos, que é aquela discussão que o pessoal tem, por exemplo, com o Pelé, tá ligado? Hoje em dia o pessoal fala muito assim, mas será que o Messi não joga mais com o Pelé? Porque a gente não viu, tá ligado? A gente só sabe o que o pessoal fala. E aí, tipo, o Guga tu tem ainda umas imagens, tu tem ele levantando o troféu, tu tem umas partidas dele, mas do Pelé tu também tem, e tu olha assim, tipo, a gente não consegue mesmo saber. Eu acho que certos fenômenos tu tem que viver, como o caso do Anderson Silva que o Caio falou, tá ligado? Quem viveu a época ali, a gente sabe que o Anderson Silva é foda, tu ali vendo. A gente não tava no shopping, Gia? Eu e tu, o dia que o Anderson Silva quebrou o pé? Não, nós tava na casa do Renan, nós ia dormir lá naquela noite, nós tava jogando, arrumando os PC, e aí na hora da luta, o pai do Renan tava na sala, nós fomos lá trocar uma ideia com ele, e nós chegamos justamente pra ver a cena que ele dá a patada, e aí depois a Globo reprisa a hora que a Globo sempre mostra o replay, né? Só que a Globo mostrou o replay sem saber que a cena era tão forte. Aí quando a Globo mostra o replay, a perna dele faz aquele, tipo, né? Sei lá. L. Abraça o... E ela abraça, ela dobra num cara onde não podia dobrar, no meio da canela, assim. Leva um chute duro, mas se defendeu bem. E responde. Ih, machucou. Sentiu a canela. Machucou no golpe, hein? Nossa, eu acho que ele quebrou a canela, hein? Ó, agora, ó, quando ele aplica o golpe. Nossa Senhora! Mas uma imagem fortíssima. E eu me lembro que nesse dia, eu gostava de assistir o UFC. E eu me lembro que nesse dia eu e a Paty olhamos assim, bora assistir, né? O Anderson Silva vai lutar. E eu falei, vamos. E a gente não aguentou ficar acordado até a hora da luta dele, sabe? E a gente perdeu. Porque era tardão. Era madrugada, assim. E a gente perdeu. E aí, no outro dia, quando a gente acordou, a internet tava num pânico, entendeu? Tava em pânico a internet. E a gente, o que aconteceu? E aí que a gente descobriu. E a gente podia ter assistido e a gente não assistiu. Não que fosse uma coisa boa, né, de ter assistido, mas tipo... Sim, mas... Até porque a gente tava
tava torcendo por Claro. ele, né? Ele vinha ganhando, e a gente queria muito ver ele ganhar de novo. Ele não tinha perdido pra esse cara e ele tava tentando uma revanche? Ou não? Eu acho que naquela época ele não tinha perdido. Naquela época ele não tinha perdido, ele tava imbatível. Eu acho que a revanche aconteceu depois. Tecnicamente ele não perdeu, ele não foi o cara que derrubou ele, foi Foi o nocaute técnico, né, gente? Foi nocaute técnico. foi ele mesmo que perdeu pra ele mesmo. Ele é tão foda que ele já perdeu pra ele mesmo. Ele tava, não só foda, ele era confiante pra caralho, ele não mantinha a guarda. Ele tava muito confiante, tava. Ele botava a mão pra baixo, ele ficava com a mão embaixo, ele Aham. Ele baixava a mão. não tinha medo de perder. Ele tinha muita certeza que ele ia ganhar. Bem E pra quem assistia, chegava a ser arrogante, tá ligado? Uhum. Mas provavelmente na cabeça dele tinha tanta certeza que ele ia ganhar que ele, tipo, não mantinha a guarda. Era muito foda. É uma estratégia de luta dele, na verdade, ser assim. Ele fala que ele fazer isso pra mexer no psicológico do cara mesmo. Mas se tu não tá confiante, tu não faz, né, cara? Tipo, tu tem que estar confiante que vai dar certo também a parada. Óbvio. Eu só queria falar um negócio ali que ele falou sobre o pessoal morrendo e tal. O primeiro ídolo de TV, assim, que eu tive que eu vi morrer, eu acho que foi em 2006, foi o Bussunda do Cacete Planeta. Duas coisas, tipo, totalmente da época. Quando o Bussunda morreu, eu fiquei triste pela primeira vez, assim, de uma pessoa de TV morrer. Porque eu achava ele um cara mais... Tanto que, pra mim, depois que o Bussunda morreu, acabou o Cacete Planeta. Nunca mais foi. Uhum. O Bussunda, cara, tipo, era na época que o Ronaldo ainda jogava na seleção e o Bussunda fazia os cosplay de Ronaldo. Eu me cagava de rir com o Cacete Planeta, era muito massa. Ele morreu do quê? Ele morreu de infarto, alguma coisa assim, porque ele era gordão, tá ligado? Eu acho que ele teve um problema no coração, ataque cardíaco. E aí foi, tipo, aqueles ataques fulminantes, assim, que daí o cara morre. E eu lembro que daí teve um episódio do Cacete Planeta, uns dias depois, que foi em homenagem ao cara, assim, que foi, tipo, um episódio todo triste, tá ligado? Foi o primeiro bagulho, assim, mais de tristeza que eu vi. Caraca, ele morreu em 2006 quando tava fazendo a cobertura. Foi tipo um bagulho assim que, porra, tava tendo a Copa do Mundo, coisa assim, e o bicho morreu, tá ligado? Muito, muito mega. O negócio relacionado que o Eric falou ali de gostar de Fórmula 1, eu acho, aí já linkando com o que a Aline queria falar sobre a internet, eu acho que como a gente tinha uma vida sem internet e a gente não tinha tecnologia, tipo, as nossas brincadeiras, as nossas coisas que a gente pensava normalmente não envolvia tecnologia, a não ser que se tivesse um videogame, que eu fui ter só muitos anos depois, a gente tinha a mente mais vazia, mas não vazia no sentido tipo de ficar não saber o que fazer. Por a gente não ter tantas opções, a gente ocupava esse vazio da mente criando coisas. Então, coisas que hoje em dia a gente não acha legal, na época, às vezes se tornavam mais atrativas. Tipo, parar domingo de manhã na sala pra ver um monte de carro da volta. É verdade. Que eu não consigo achar isso legal. Eu nunca achei, nem na época. Mas, tipo, na época, cara, eu inventava muita brincadeira. Eu fazia, tipo, sei lá, 12, 13 anos, eu brincava de carrinho, tá ligado? Você obrigava a inventar alguma coisa. Eu se obrigava a inventar, cara. Tipo, na época de Power Rangers, mano, eu inventava, tipo, as armas de Power Ranger pra brincar com os vizinhos e tal. A gente fazia coisas que hoje em dia eu acho que não vão mais ser feitas, pelo menos não, tipo, na realidade aqui de Jaraguá, das crianças aqui que eu vejo aqui em volta, que era achar um terreno baldio no bairro, ir lá, carpinar o terreno com outras crianças pra fazer, sei lá, uma pista de bicicleta, fazer uma quadra de vôlei, tipo, botar duas madeiras, e os pais, os nossos pais, os pais de algumas crianças ajudavam a gente a fazer, porque era coisa que eles faziam também, tá ligado? Esse tipo de coisa eu acho que a gente ainda viveu e eu acho que não vai mais ter, pelo menos não aqui, aonde a gente tá morando. Talvez em sítio, lugar mais rural vai ter, porque, né, é diferente a criação. Em relacionado à infância, uma parada que eu vejo que não acontece mais, por exemplo, é os campinhos de futebol, cara. Os campinhos de areia da cidade. Nunca tem ninguém jogando. Cara, não é tipo assim, só nos bairros. Em qualquer lugar aqui, nunca tem um campinho de areia com a galera jogando. Não é só não ter jogando, como alguns da cidade eu vi que foram desmanchados. Tipo, o pessoal tirou aquelas palanques de cimento, aonde a areia já tá quase um gramado, assim, tá ligado? Eles acabaram com o que era o campinho. Assim. Olha só, a internet fez com que acabasse o futebol de areia. Manchete. Manchete. Eu vou jogar essa no sensacionalista. Sensacionalista. A Band ia gostar dessa manchete. Vou jogar essa no Datena. O Datena tem que falar, o comandante Hamilton. A internet fez futebol de areia acabar. Cara, e antes da gente sair do assunto televisão e começar a migrar pra internet, eu só queria saber de vocês, já que o Jean já falou ali de Cacete Planeta, a minha última pergunta era, qual que era o programa de humor da televisão favorito de vocês? Porque a gente tinha vários e, tipo assim, o humor da televisão, principalmente naquela época, era um humor bem sujo, assim, né? Um humor machista, talvez, um humor, sei lá. Na época o pessoal não tinha muito pudor, né? A galera era mais hipócrita. Uma né? coisa que eu me lembro, assim, que pra mim marcou muito, era a Praça
nossa, e o Zorra Total. Zorro Total também, eu gostava na época. Nossa, e assim, sentava a família inteira pra assistir, sabe? E aquilo era, tipo, bem ok, bem normal. Zorro Total era no sábado, né? Zorra Total era sábado à noite. Todas aquelas piadas eram muito, muito ok, assim, sabe? Então, essa questão, Zorra Total, e se tu para pra ver, tipo assim, era mulher, tipo, seminua, coisa arada assim, né? Tinha aquele cara na cerca e a mina atrás da cerca, tá ligado? Nossa, esse é o clássico, cara. Meu Deus. Esse é um clássico, né? Não é da Dani Eva isso daí? Não, era tipo um cara que ficava na cerca, a menina tava tipo pelada atrás da cerca, só que a cerca tapava tipo, os peitos dela e tapava embaixo, as tábuas da cerca, e eu não lembro disso, sabe? Tipo, contando história, alguma parada assim pro outro. E eram umas coisas tudo duplo sentido, tudo. Sim, Nossa, sempre. qualquer coisa tinha duplo sentido. Tinha daí também o sai de baixo. Nossa, o sai de baixo é muito. Os normais. Você é doida demais. Cara, os normais era ótimo. Nossa, era muito bom. Cara, a Carol falou que é o melhor parada da TV brasileira que já existiu, os normais. De tão bom que é. Era bom. Nunca parei pra ver isso. Muito bom, era muito bom. Eu sou fanzaço de Toma Lá da Cá. Pra mim, Toma Lá da Cá era muito bom. Esse eu não cheguei a assistir. Ah, o Toma Lá da Canal da Bozena, do Pato Branco? Da Bozena. Cara, esse era muito bom. Lá em Pato Branco tinha uma mulher muito violenta. De nome Odete. Eu via muito pouco, mas era bom, cara. Esses dias eu ainda parei pra ver, tá ligado? Tem uns compilados da Bozena no YouTube, cara. Ah, é bom, é engraçado. Aí, Pato Branco tem? Eu achava bom. E eu achava, assim, tipo assim, um pouco mais leve, assim, nesse quesito do duplo sentido ainda tinha, né? Porque eu acho que era o que marcou a época, né? Mas era bem mais leve. Hoje a gente vive na época do politicamente correto, né? E a TV não dá mais tanto essas mancadas. Ah, por isso que não tem mais nada de bom hoje. Eu me lembro muito também do Cacete Planeta, mas eu me lembro da parte que eles já estavam meio que começaram a cuidar com as piadas, porque o Cacete Planeta eu me lembro que ele era programa de humor pesado, né? Ele era sempre umas piadas muito pesadas. E aí depois eles começaram a meio que rever, assim, tanto que com o tempo foi perdendo muito a graça e, tipo, acabou saindo, né? O ápice do Cacete Planeta, a piada mais engraçada que eu via era assim, o Cacete Planeta ele tinha um quadro, ele sempre tinha um plágio, digamos assim, de uma das novelas da Globo. Ele pegava uma novela que tava no ar da Globo naquele momento e fazia uma versão dele maluca, assim. Verdade, muito bom. Tanto que tinha o Caminho das Índias lá, tá ligado? E a música de abertura. O que é que esse Sindu tá cantando aí? Era muito clássico. Essa é... Mas a melhor, mais, tipo assim, que, tipo, hoje em dia não passa nem fudendo, era na época que tava passando a novela Chocolate com Pimenta, e o Cacete Planeta tinha a versão dele que era Chocolate com Pimenta, que era um negão, que era o Sérgio de la Penha, cumprimentando os outros. E era só isso. Ele passava assim, cumprimentando o pessoal e saía. Como? Caralho, muito pesado, velho. Mas a parte que eu mais gostava era a Organizações Tabajara. Mais um produto da Cara, era a parte do programa que eu mais amava, entendeu? Não tinha o time deles que tinha uma vaca no time? Sim, que era o artilheiro ainda. Ai, meu Deus. Muito bom, muito bom. Era maravilhoso, cara. Eu não sei se eu tenho um bom programa, mas eu acho que a gente citou os melhores aqui já enquanto falava. É. Daí, agora vamos vir pro futuro agora. Um marco pra televisão, hein, que eu acho que é um negócio que todas as televisões, todas as emissoras ali talvez sentiram ou deveriam se importar, pelo menos, foi que depois de 36 anos de transmissão, esse ano em agosto, Chaves foi proibido de ser exibido por questões de direito autoral e tudo mais. Então, tipo, é um negócio que nunca talvez pensaram que ia acontecer, tá ligado? A proibição de transmitir Chaves, sabe? Daí eu tava vendo uns podcasts, umas coisas sobre, e eu acho que até rolou uns pedidos da Globo de tentar comprar Chaves, tá ligado? Não pra colocar, mas só pra não deixar mais com o SBT, tá ligado? O direito do Chaves ter. Eles iam comprar o direito só pra deixar em gaveta e não ter mais o Chaves roubando a audiência em horário, tá ligado? É, bem coisa de burguês. Isso que você falou, Eric,
E isso é muito interessante porque aconteceu, né, com esse programa tão amado, né? Eu amava assistir Chaves, mas... E é uma coisa que não acontecia só na TV. Tipo, por exemplo, assim, ó, como que eles iam imaginar que, de repente, um clipe de uma música iria repercutir tanto por causa da TV e depois por causa da internet, que eles iriam ter que buscar os direitos autorais, porque ninguém nunca pensou nisso. Um exemplo que eu fiquei muito de cara quando eu descobri foi daquele clipe daquela música do Pink Floyd, o Another Brick in the Wall, que tem aquelas crianças que participam do clipe, que elas vão andando numa esteira, assim, elas vão caindo no negócio, e daí no final tem um coro das crianças que cantam aquela parte do Teacher, Leave Us Kids Alone. Leave the Kids Alone. Isso. E essas crianças que participaram desse clipe, elas nunca ganharam nada por participar daquele clipe, entende? Então, tipo assim, era uma coisa que a galera, tipo, não tinha noção do que tava acontecendo. E depois o clipe explodiu, né? Depois que veio a internet, o clipe explodiu. E aí as famílias começaram a se juntar porque acharam que, não, a gente pode ganhar um dinheiro com isso daqui. E todas as famílias começaram a processar o Pink Floyd por direitos de imagem, sabe? E uma coisa que ninguém, tipo, a galera não pensava antigamente. Era uma coisa que não fazia parte de uma preocupação que a galera tinha quando ia participar de um negócio assim, sabe? Claro, claro. A galera não tinha noção da realidade do que a internet ia ser, né? Exatamente. A internet hoje, cara, o que a gente tem hoje, ela é surreal se comparada com a televisão. Então, tipo assim, às vezes eu nem culpo, por exemplo, minha mãe ou outras pessoas assim um pouco mais velhas por não conseguirem entender as coisas que acontecem. Esses dias eu tava conversando com meu amigo, um pouco mais velho que eu, 28 anos, mais novo que a Aline. E eu comecei a falar das coisas pra ele, do universo de jogos que tem hoje em dia, e Twitch, e stream, e tudo essa coisa assim. E pro bicho, ele é um cara que sabe mexer na internet, é um cara que tem conhecimento. Mas assim, pro bicho, tudo essas coisas que é um pouco mais novo ainda, é muito loucurada. Então, tipo assim, a internet, se tu não tá vivendo na internet todo dia, mano, tu se perde, porque a internet, ela tá evoluindo muito rápido. Eu acho que, tipo assim, ó, pra mim, a experiência de ter visto a internet nascer, ela foi muito surreal, porque eu já tava numa idade, eu era criança, né, mas eu já conseguia assimilar algumas coisas, e eu acho que eu tive muita sorte, porque na época, o meu pai trabalhava ele era programador, então ele era analista de sistemas, ele era programador, ele criava programas de computador. Entendo bem. Ele criava programas de computador antes de existir a internet, entendeu? E tipo assim, eu me lembro então que desde sempre, eu não me lembro de eu ter tido uma casa que não tinha um computador. E, tipo assim, ó, antes da internet, eu brincava de desenhar monstrinho no Paintbrush, entendeu? Eu nem sei se esse programa ainda existe. Mas era isso que a gente brincava no computador. Paciência só veio existir depois. E eu me lembro que quando a internet nasceu, o meu pai chegou em casa eufórico. Ele tava eufórico. E ele disse assim pra minha mãe, tu não sabe o que vai acontecer. Tipo assim, ó, era o fim do mundo, entendeu? Ou o início de uma nova era. Vai surgir um negócio que vai revolucionar o mundo em que a gente vive. E a minha mãe não sabia bolhufas do que ele tava falando. E ele já tava muito ligado, né? E ele explicou assim pra ela, vai surgir um negócio que eu vou digitar aqui na tela desse computador qualquer texto, e qualquer pessoa do outro lado do mundo, em qualquer lugar que ela tiver, inclusive fora da Terra, vai conseguir ler o que eu escrevi. E a minha mãe, tá, mas como isso vai acontecer? E o meu pai, de alguma forma, tentava explicar pra ela, e ele dizia, cara, tu vai ver, isso aqui vai revolucionar, isso aqui vai ser uma coisa assim que, meu, e o meu pai tava eufórico quando isso aconteceu, sabe? Caraca, então, que massa. Eu presenciei o nascimento da internet, sabe? E eu me lembro de ter visto meu pai, eu acho que foi uma das primeiras vezes que eu lembro de ter visto ele com tanta alegria, sabe? Ele amava o que ele fazia. Hoje ele não trabalha mais com isso, mas ele amava o que ele fazia, e o meu pai, ele nunca fez faculdade. Tudo que ele aprendeu lendo livro, né? Não tinha outra forma de aprender. E eu lembro que ele tinha uns livros da Delphi. Nossa, Delphi. Que eram grossos assim, ó. E ele varava noites lendo aquilo, sabe? E pra ele tudo fazia sentido. E a gente não tava entendendo nada. Tipo, como assim eu vou digitar um negócio na tela do computador e alguém vai ler? Tipo, pra gente isso era surreal. Era um negócio de extraterrestre, sabe? Eu tento imaginar como que é pra você, tu vivido isso, tu ter essa lembrança na tua cabeça, e tu olhar pela tela do teu celular agora e ver os meus amigos. E ver a hora.
A gente tá conversando a quilômetros de distância, a gente tá aqui em tela colorida, ao vivo, tá ligado? Com segundos de diferença e, tipo assim, ó, é muita tecnologia. É um negócio que tá na palma da tua mão e era um negócio que, antigamente, era uma tecnologia muito alta e o que a gente tá fazendo? Uma transmissão de TV, praticamente. Uhum. Sim. Esse que é engraçado que eu ia falar, tipo, a Aline teve uma experiência de alguém chegar pra ela e falar, cara, vai ter um negócio. Ela teve, tipo, uma profetização de uma parada. A gente não chegou a pegar isso, mas, tipo, eu, o Eric e o Canelli, a gente chegou a pegar um tempo em que entrar na internet era tipo entrar num quarto escrito internet. Você entrava, você estava na internet, você saía, você estava normal. É verdade. E não chamava internet, chamava web. Sempre chamou web. Eu lembro que quando começaram a surgir os primeiros sites, os primeiros lugares dentro da web, a gente tinha que digitar lá na barrinha lá em cima, que eu não sei o nome, a gente tinha que digitar o www. Hoje a gente não precisa mais fazer isso, né? Incrível. Sim. E a gente precisava digitar o www e a minha mãe não entendia por que tinha que digitar o www. E o meu pai explicava pra ela que aquilo ali era uma sigla em inglês que significava Rede Mundial de Computadores. World Wide Web. E a minha mãe, como assim? E daí ele, então, tu tem que digitar o www, que é pra ele saber aonde tu tá procurando. E aí depois vinha um outro código, um outro negócio. Tu tinha que digitar várias coisas lá pra conseguir entrar dentro do lugar que tu queria, sabe? E se tivesse qualquer coisa errada, tipo assim, um ponto no lugar errado, um negócio, uma letra no lugar errado, não existia o Google que te sugeria qual é o lugar que tu quer. Ia receber um DNS na cara. Eles só diziam error 404, entendeu? Tipo, Clássico not found. não existia o Google pra te dizer, você quis dizer isso? Eu acho engraçado que é justamente como o Gia falou, né, cara? A internet, antes, ela era um lugar separadinho, assim, ó. Agora eu tô na internet, eu vou surfar na internet, eu vou ficar aqui. Cara, os jornais na TV, eles falavam assim, sempre toda manchete que tinha assim, agora, na rede mundial dos computadores, a internet, tipo, sempre tinha esse Aham, bem isso. E hoje em dia, eu não vivo se eu não tô na internet. Eu tenho que estar... Cara, eu não consigo ficar um dia sem meu celular. Só se eu tiver numa praia, só se eu tiver... Assim, ó, tem que ser um dia fora da minha rotina. Porque se for um dia na minha rotina, cara, eu preciso. E é um negócio assim que, tipo assim, ó, eu quero ver o que tá acontecendo, eu quero, sei lá, só deslizar e mandar mensagem pra alguém. Eu quero só abrir e olhar. E não é nem por causa disso. Vocês já repararam que a gente não consegue nem trabalhar se a gente não tiver internet? Não, hoje em dia, se você for levar nesse sentido... A gente não trabalha, galera. Se cai a internet, você para. Para. Todo mundo Exatamente. Chama o TI. É. Fala, resolve meu problema. Não, o pessoal não se dá o trabalho de pensar assim, cara, como é que eu posso contornar e fazer isso aqui offline e depois passar? Não, o pessoal não. Acabou a internet. Entrou no mesmo nível de acabar a luz. É a mesma coisa. Exatamente. Eu não consigo tomar banho e não consigo acessar meu Facebook. Não vai dar de repostar corrente. O que eu vou fazer agora? Não vai dar pra Minha mãe não vai mais receber o bom dia do grupo. E aí? Como é que eu vou salvar o menino que precisa de não sei quantos likes pra curar o câncer? Morro de saudade longe do seu beijo, coração. Eu anotei até a data, dia 14 de agosto de 2000, lançou na Band o Band Kids, que foi a primeira vez que eu consegui ver anime, mas eu não sabia que era anime. Mas, tipo, foi quando eu tive meu primeiro contato com Cavaleiros do Zodíaco, Dragon Ball Z e tal, tá ligado? E eu sei que Cavaleiros eu consegui ver os primeiros episódios mesmo, tá ligado? Cavaleiros eu consegui ver bastante, cara. Eu nunca consegui gostar de Cavaleiros, sabia? É que assim, cara, tipo, como eu falei, tinha uns desenhos que passavam no Band Kids que era tipo, sei lá, Tenchi Muyo. Era uns bagulho muito merda, assim. Só que, cara, era desenho e eu não sabia diferenciar, tipo, claro, né, olhando eu sabia que Bob Esponja era diferente de Dragon Ball, de Cavaleiros, mas pra mim, o que eu diferenciava era pelo traço, tá ligado? Tanto que eu lembro que quando eu achei Fullmetal Alchemist na Rede TV, eu queria assistir sem saber nada da história, mas eu falei, cara, ele tem o mesmo traço de Dragon Ball e de Cavaleiros, então eu vou gostar. Eu lembro que Band Kids pra mim foi um puta marco por ter esses desenhos e me apresentou esse mundo e tal. Assim como tinha uns desenhos que era mais cartoonizado, que marcava muito, que era Cat Dog. Cat Dog foi um desenho pra mim, cara, que eu achava muito legal aquele desenho. Nunca consegui gostar desses desenhos, assim. Eu não sei se é porque eu não peguei o início da fase deles, mas, por exemplo,
Eu lembro que eu só gostava, tipo, de alguns desenhos, assim, que tinha na Globo. Ah, eu não gostava de todos da Globo também, não, mas... Mas, tipo, é que eu só assistia da Globo, eu não assistia de Band e esses outros ali. Ah, eu gostava bastante. Eu acho que tem algumas coisas dos desenhos, eu acho relacionado naquela época, já que a gente tá falando disso. Por exemplo, alguns fenômenos, acho que de Tazos a gente pegou muito, apesar de já ser uma coisa anterior, mas ali nos anos 2000 a gente viveu. Tazos do Yu-Gi-Oh! Eu tinha muito, cara. Então, eu ia falar Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! É uma coisa que, se para pensar hoje, ele só existiu, eu acho, por não ter internet. Mesmo que Yu-Gi-Oh! Acho que talvez fosse lançado hoje, como todo mundo teria um acesso à informação e tudo muito fácil, não teria tanta magia como tinha na nossa época, assim como o Beyblade, eu acho que tinha muita magia por trás, que hoje em dia não teria, não sei igual, eu acho. A questão desse ponto que tu tá falando é a seguinte: hoje com a internet as coisas têm muito mais opções. Sim. Né? A gente tem muito mais opção de tudo. Sim. Antes, como a gente era limitado àquele conteúdo, todo mundo era direcionado só para um conteúdo. Então tu tinha toda a massa naquilo ali. Antes da internet, quando algo viralizava, ele viralizava muito. Porque Sim. Como que é uma TV que tá streamando, como a TV que tá transmitindo, todo mundo só tem acesso àquilo ali. Ou vai ter acesso àquilo ali, mais 3, 4 canal. E dependendo do horário, a emissora faz com que o horário coincida com que não tenha nada melhor passando nas outras. E pronto, tá um país todo assistindo só uma coisa. Hoje, claro, com a internet, a gente consegue assistir muito mais coisas e a gente acaba, tipo assim, por exemplo, se tivesse passando Beyblade, Yu-Gi-Oh! E todos ao mesmo tempo, não iam todos ter a mesma proporção que tiveram separados, né? Então é justamente por isso. E é bizarro pensar, como a gente tá falando das tecnologias que evoluem, que a audiência da Globo, uma parte da audiência da Globo hoje em dia, está na Twitch vendo um cara jogar FIFA, entendeu? Tipo, é engraçado como um cara criou um canal e esse cara, tipo, rouba em pequenas proporções a audiência de uma puta emissora, tá ligado? Sim. Sim. Se a gente for parar pra pensar, botando anos pra trás, tipo, por exemplo, vamos voltar 10 anos, aí volta mais 10, tipo, o que tinha de tecnologia, o que tem, é muito retardado, tá ligado? Como assim, cara? Tipo, a gente realmente chegou num ponto que o cara vai lá em 5 minutos e tu cria um canal de TV e posta tuas próprias coisas. A gente tem um programa, cara. Como que a gente ia ter um programa, cara? Sim. Exatamente, a gente tem um programa. É bizarro, tá ligado? É muito retardado esse tipo de coisa que a gente tem hoje em dia por causa da internet. Eu queria perguntar pra vocês, só já que a Aline comentou antes, eu imagino que a Aline vai ser a pessoa que antes teve contato, mas vocês lembram o ano ou algum evento, assim, de quando vocês tiveram o primeiro contato com a internet de vocês? Em 2008 eu ganhei meu primeiro computador, era um PC Linux, mas eu lembro, tipo, de cenas, talvez não tão relacionadas à internet, mas como eu tentando instalar Need for Speed Carbon no meu Linux e descobrindo que as coisas não funcionam dessa forma. E descobrindo que eu jovem com meus 13 anos, descobrindo que a vida é injusta para algumas pessoas que não têm tanto dinheiro e que eu não poderia jogar. Irmão. Mas ali foi nessa época que eu comecei a usar a internet, e daí eu tinha MSN, pá, eventualmente um dia a gente conseguiu formatar e botar um Windows ali, eu acho que com muita luta, e foi daí pra frente. Mas ali 2009, eu lembro que o Jean já tinha mais internet e tudo mais, o pessoal já tinha um pouco mais de internet, mas ainda a gente tinha discada. Eu em 2009 eu tava com uma via rádio, não, eu tava com uma internet 3G, que eu tinha que usar um modemzinho no PC, e fiquei com esse negócio aí, essa praga, alguns anos ainda. Essa é uma tecnologia que a gente pode dizer que a gente viu nascer e morrer, né? Porque nasceu com a gente e morreu com a gente esse pendrive 3G. Graças a Deus. Graças a Deus, né? Não devia nem ter nascido. Caraca, pesado. Eu tive um primeiro contato em 2004 com internet discada, quando a gente comprou um PC velho do meu primo, assim, e, cara, era tipo, abrir um site e eram minutos pra abrir o site. Pra abrir, assim, eu digitava lá .com, minutos pra abrir. E era Windows 98, então ele carregava calmamente cada parte naquele Internet Explorer do Windows 98, porque não dava de botar outro sistema mais avançado. Era o único sistema que ele exportava, era o 98, tá ligado? HD de 10 GB, memória RAM de 128 MB, era uns bagulho assim, cara, que tipo, cara, era muito velho, tá ligado? Era bizarro. E eu tive essa internet discada até 2011. E aí, assim, a minha tia veio morar aqui em casa uma época, e ela tinha um computadorzinho um pouco melhor, então eu usava o computador dela nos fins de semana para fazer atividades escolares, às vezes. Mas durante 7 anos, de 2004 até 2011, a internet pra mim era isso, era atividade escolar. Ali por 2008, 2009 e 2010,
eu já tinha mais contato com o Renan, com o Eric, o pessoal, e já existia há muito tempo, mas ali que a gente começou a ouvir falar de jogos pra você jogar com o pessoal, né? Os MMOs, assim. Jogava, tipo, na minha casa, os outros nós jogava todo mundo junto, matando os monstrinhos e tal. Só que o PC era tão ruim, tipo, na época eu já tinha um PC melhor, mas a internet ainda era tão ruim que não funcionava direito. Então, no fim das contas, era assim, tipo, eu só vivia jogando bola e brincando com meus amigos na rua. Se era um fim de semana que por algum motivo eu ia estar em casa, se ela tava chovendo, aí eu botava a internet e tentava fazer alguma coisa com isso. Mas até 2011, tanto que em 2010 eu comecei a estudar no Senai e quando acabava a aula, eu ia para uma salinha livre de computadores lá, que tinha tipo, para acessar a internet, fazer pesquisa, e eu baixava anime o mais rápido possível. Eu botava no meu pendrive e ia correndo para casa. Que era pro meu pai não desconfiar que eu tava atrasado no tempo, e ele não me questionar, não me brigar comigo por nada, e eu ter uma coisa diferente pra fazer, tá ligado? Então eu baixava, tipo, sei lá, Dragon Ball Z episódio 1. Aí daí botava episódio 2, 3, 4, 5. Baixava rapidão 5 em qualidade, sei lá, RMVB, cara. É horrível. Nossa, muito bom. Botava no pendrive, corria pra casa e daí, tipo, meu pai ia trabalhar, eu ficava cuidando do meu irmão. Meu irmão era bebezão, eu fazia ele dormir, ele dormia, eu ficava assistindo, cara. Eu vi Fullmetal Alchemist inteiro assim, cara, baixando 5 episódios por vez, 2, 3, indo pra casa. Em 2011 que eu fui ter internet escada. Aí, beleza, eu falei, não, agora eu posso baixar em casa. Era uma internet de 200 KB, cara. Nossa. Não dava pra baixar nada, nem ver vídeo no YouTube não dava. Mas era com modem normal ou era via rádio? Não, era via rádio. Ah, tá. Inclusive, foi uma experiência muito bizarra que eu descobri que qualquer coisa, pelo menos naquela época, interferia na via rádio. Nossa, era uma merda. A internet estava funcionando, um dia ela parou de funcionar. E eu tinha uma ideia ali de informática e tal, eu fui lá, desliguei o modem, liguei de novo, abri configuração do proxy, mexi um monte de coisa, nada. Aí eu falei, cara, vamos ligar pro suporte mesmo, vir um cara da internet aqui em casa. O cara veio, subiu no telhado, olhou assim, ele chamou meu pai e falou, vem cá, tá vendo o vizinho de vocês? Então, ele aumentou a casa dele e a antena tava apontada pra onde a casa dele tá agora. A casa dele tá na frente do sinal, não vai pegar. Caraca, velho. Tipo, aonde a nossa antena precisava de uma antena principal pra redirecionar o sinal, o vizinho ergueu uma parede e acabou a internet. Cara, isso é muito merda, velho. É muito retardado, tipo, pensar que... Como é que a galera vendia essas paradas, tá ligado? Nossa. Aí o cara teve que redirecionar a minha antena pra uma outra que tinha o sinal limpo e aí voltou a funcionar, cara. Era muito retardado. Nossa, velho. Pô, via rádio é uma das piores tecnologias que existe na vida. Cara, nunca ouvi ninguém falando bem dessa merda. Só porque, tipo, dava internet. Eu defendo a via rádio porque ela pode ser uma merda, mas primeiro, apesar dos pesares, ela ainda funciona e tem lugares, por exemplo, lá no sítio, da onde eu vim, que às vezes é o único tipo de internet que chega, tá ligado? Sim. Os malucos lá, às vezes, tem 1 mega de via rádio e às vezes é só o que eles conseguem ter. Às vezes não. Não tem como. Tipo, o cara não vai puxar. Nenhuma empresa tem interesse em sair puxando cabo pra um lugar, tipo, puxa 10 km de cabo, por exemplo, da cidade até no campo onde o meu primo mora lá, tá ligado? Sim. O cara não vai puxar pra atender, sei lá, não sei nem se tem 100 famílias naquela região ali. Não deve ter, tá ligado? Cara, mas... Tipo, tu falou ali de 2010 e tal. Quando eu entrei no Senai, eu acho que 1 ano antes eu tinha computador lá em casa. E, tipo, só quando eu entrei no Senai que teve internet. Antes a minha mãe e meu padrasto achavam que era uma perda de tempo de internet. Que loucura, né? Isso é uma coisa que nem o Eric falou, tipo, é difícil pra gente ensinar quando precisa, e é difícil pra eles entender uma coisa que o cara quer. Principalmente quando a gente era criança, eles não entendiam. A minha mãe, tipo, a internet de escada, né, pra todo mundo que tá ouvindo que já usou, que sabe o que é. Quem não sabe, talvez o meu irmão que esteja escutando isso, que é mais novo, não sabe. Você tinha um cabo do telefone, se você quisesse usar a internet, o telefone tinha que desligar. Sim. Então, às vezes, os pais da gente queriam que desligasse o telefone. Eles estavam esperando a ligação de alguém, por exemplo, você não podia usar a internet. Ou você usava o telefone na tomada, ou internet. E, né, ela conectava numa velocidade baixíssima, né? Era 33 KB, 56 numa cagada, 52, assim. Fora toda os navegadores, né? Que, tipo, tu trocava o navegador, não, o discador. Sim. Vocês vão colocar a musiquinha da internet de escada? Eu sempre achei que os discadores davam uma diferença. Não, vou botar o discador da IBEST aqui, que esse é foda. IBEST, eu sempre usei IBEST quando eu usava discador. O discador da IG, do IG, sei lá, e, tipo, não dava nada, cara. Nossa, era uma frustração do caralho. Eu lembro que a primeira lembrança, assim, que eu tenho de ter tido acesso realmente, né, à internet, porque quando a internet surgiu, tipo assim, era pouquíssima coisa que existia, tu precisava, né, ter realmente, você precisava saber qual era o endereço da informação que você estava pesquisando, e ela era usada, assim, para fins muito específicos.
né? Então, tipo assim, não existia, tipo, site de busca, não existia site de humor, não existia, entendeu? Ela era usada, assim, pra fins muito específicos de trabalho e comunicação entre os países. Então, tipo assim, não tinha nada lá dentro, tipo assim, nada que me interessasse, tipo, eu, criança. A primeira vez que eu tive, que eu me lembro, assim, de ter contato, foi uma época que eu passei 2 anos morando com a minha avó em Rio Negrinho. A minha família toda morava em Manaus. E eu passei 2 anos com a minha avó. E eu tinha um primo, sei lá de que grau que ele era, devia ser tipo 5º grau, assim, sabe? Mas era a parte da família. E de vez em quando ele ia na casa dos avós dele, no final de semana. E quando calhava de a gente se encontrar, nós dois juntos na casa dos avós dele, aí a gente conectava a internet, tipo, meia hora. Caraca. Que era o tempo que a gente tinha, entendeu? Era, tipo, a gente conectava a internet meia hora, que era o horário que o vô dele deixava, e a gente entrava no bate-papo do UOL, ou no site... Eu até anotei o site aqui, peraí, eu vou ver. Como era o nome do site que a gente entrava. Era obacaninha.com. O Bacaninha. O Bacaninha. Coisa incrível. Vocês conheceram? Não, mas eu lembrei de outro que eu entrava. O Bacaninha, ele era um site, assim, ele tinha, tipo, piadas, né? Tipo, várias piadas. Era um site, tipo, pra criança mesmo. Ele tinha várias piadas. Ele tinha uns joguinhos que tu podia jogar. Não era jogo online interativo, tipo, com vários participantes. Era joguinho, tipo, de montar Tetris. E assim, era isso que tinha lá, entendeu? Depois surgiu o Mortadela, que daí ele era... Esse que eu ia falar. Esse tu lembrou? Só que daí ele era um humor um pouco mais ácido, assim. Ele era um humor um pouco mais adolescente. Ele não era infantil, sabe? Mas a mesma coisa, tá? Era só aquelas piadas, tinha bate-papo também e uns joguinhos tipo Tetris, entendeu? E era isso, a gente gastava a nossa meia hora ali. E essa era a internet da semana, entendeu? E nem era toda semana. Era, tipo, quando acontecia de eu ir na casa do vô dele e ele, tipo, tá lá. Aí a gente brincava junto. Cara, eu tenho uma história que agora eu tô falando ali de bate-papo do UOL. Eu também acessava o bate-papo do UOL também por um tempo. Cara, eu acho que 2009, 2010, algo por aí. Mas eu acessava um negócio que talvez vocês não faziam. Vocês lembram daqueles aplicativos de baixar... programa de baixar música? Tipo, tinha o Ares, tinha o Lime. Então, eu usava o Ares. Gravei vários CDs. O Ares, ele tinha bate-papo. E daí, tipo assim, ele tinha várias salas de bate-papo dentro do Ares. E a galera criava sala de bate-papo de tudo que era tema, tá ligado? E eu comecei a entrar nessas salas de bate-papo. E daí, tipo assim, eu entrei numa sala que, tipo assim, é como se virasse família, tá ligado? A gente sempre entrava lá todo dia, conversava. E daí, tipo assim, tinha os moderadores. Daí tu ganhava, tipo assim, privilégio de ADM. E daí tu podia mutar as outras pessoas e tudo mais. Meu Deus. Cara, eu vivi por um tempo da minha vida e eu vivi esse grupo, tá ligado? Que a gente ficava lá, tipo assim, a gente entrava entre as mesmas pessoas. A gente sempre tava lá naquela sala, e daí, tipo, às vezes entravam pessoas novas, e a gente recebia as pessoas novas, ou mutava quem tava falando merda, dava ban, sabe? E era muito massa. E, inclusive, teve uma menina que eu fiz amizade, que eu conheci ela pessoalmente, que ela morava do lado da cidade da minha avó, então eu fui viajar pra minha avó só pra conhecer ela. Acho que a gente viajou 8 horas lá pro oeste de Santa Catarina. Minha mãe me deixou na cidade dela. Cara, ela foi me encontrar. Tipo assim, eu tinha 14 anos, 15 anos, no máximo. Cara, eu acho que 14. E minha mãe me deixou na cidade dela, e minha mãe foi pra cidade da minha avó, e depois ela ia voltar me buscar, tá ligado? Que maluquice, cara. Aham. Caraca, Que maduro. Tu podia ter morrido. Com uma guria que tu conheceu na internet. Tipo, quem ia dizer que isso seria perigoso? Pra começar, que podia nem ser guria. Minha mãe, tipo assim, a gente esperou ela chegar e tal, mas sempre podia acontecer alguma outra coisa. Lógico. Podia ser alguém mandando a filha, sabe? Claro. Mas enfim, então, tipo assim, provavelmente a minha primeira amizade virtual fiz virar real, né? E hoje em dia, eu acho que a coisa mais natural é eu conhecer uma pessoa pela internet e depois eu sair da rolê e conhecer pessoalmente, tá ligado? Hoje em dia não é assim que os relacionamentos acontecem, inclusive? Temos histórias aí. Né, Jean? Temos histórias... Não, eu não tô falando que eu conheci minha namorada pelo Tinder. Pelo menos 80% das bocas que eu beijei, primeiro eu conversei pela internet pra depois beijar. Caraca. Pelo menos 80%, pra não dizer 90%. É porque primeiro tu conversa com a mina pela internet e vê se o Avast tinha uma pita alguma coisa. Se o Avast tinha pitado, aí tu não vai, né? É que a internet, ela beneficia muito pra quem não tem tanta beleza, assim, porque o primeiro cara conquista pela simpatia, Pela lábia. Borogodó. Pelo carisma. daí chega na hora, a menina, ela fica com pena. É. Primeiro tinha um aplicativo, esse Ares ali, ou Line, não sei qual que é o usava,
que tipo, baixava as músicas. Aí depois do tempo saiu a atualização, quando tu tava baixando, podia escutar, né? Que baixou. E cara, para ela fazia toda a diferença a mudança, porque às vezes ela baixava o arquivo errado, ou a música errada, e daí tipo, ela tinha que passar, tipo, por exemplo, 1 hora baixando uma música, sei lá quanto que era, mas quando saiu esse update pra ir ouvindo, mudou totalmente a vida dela. É estilo torrent, né? P2P. Mas assim, eu acho engraçado se hoje em dia alguém chega e fala assim pra mim, o que tu usa pra baixar música? Baixa umas músicas pra mim. Eu falo, porra, sai daqui, maluco, vai se foder. Do que você tá falando? Quando foi isso? Nunca nem vi. O cara chega e pede uma música, cara, baixa uma música pro tio, e o Eric olha pro cara e fala, sai daqui, maluco, vai se fuder. Mano, é porque é um negócio que não faz, hoje em dia, tipo, não faz mais sentido, tá ligado? Cara, mas é que, tipo, cara, assim, ó, eu vi o ícone do Avast girar quando o ícone do Avast era azul, cara, ele girava ali quando ele tava ativo. Nossa, é verdade. Era normal, velho, tipo, sei lá, eu baixei uma música no Kafka, tá ligado? Eu passei música com o meu vizinho por infravermelho. Nossa, infravermelho. Nossa. A gente ia jogar uma partida de futebol no Play 1, né, porque eu já tinha Play 1, mas botava lá transferir música, botava lá o celularzinho pá, e jogava uma partida no Play, e às vezes acabava a partida. Cara, era foda, tá ligado? Mas se bem que realmente, hoje o cara pede pra baixar música, se for um tio, talvez eu baixe. Baixa a minha mão na cara dele. O pior é os caras que chegam e pedem pra tu formatar o PC deles, cara. Nossa, eu falo, não, não trabalho com isso. Tem uns malucos que vem pedindo pra tu instalar SSD no PC, tá ligado? Isso é foda, velho. Esses bichos aí, cara, não valem R$1. Como é que tá o ali, né? Gente, eu achei que vocês estavam um zoando o outro. Eu juro, entendeu? Eu queria só comentar uma coisa de internet. Tem 2 programas, 2 coisas que marcaram a vida de todo mundo que ninguém lembrou, ou se lembrou não quis comentar, que é o MSN e o Orkut. Como que a gente não comentou disso até? Verdade, né, cara? É a origem, né? É que pra mim isso aconteceu muito depois. O MSN? É que eu já era bem mais velha. Entendeu? Eu acho que MSN e Orkut foi explosão, cara. Eu acho que assim, ó, é a raiz, é o fundamento da internet, MSN e Orkut. Então, mas tipo, pra mim foi as primeiras vezes que quando eu comecei a entrar ali, tipo, pré-adolescência, pá, que os piá começam a querer dar papo nas meninas e tal, foi quando eu tive um PC melhor e eu tive internet escada. Não que eu dava papo em alguém, eu sempre fui muito ruim nisso. Quantos anos o teu irmão tinha nessa época? Na tua época de MSN? Meu irmão tinha, porque o MSN morreu ali, sei lá, 2011, por aí, pá. O meu irmão tinha, até 2011, que foi mais ou menos até onde eu usei o MSN, depois a gente foi pro Facebook e parou, ele tinha 3 anos ali, ele nasceu em 2008. Ele nem sabe que isso existiu, tá ligado? Meu irmão não faz ideia que isso existiu. Eu lembro que, cara, enquanto eu tinha internet de escada, a minha vida de internet era só entrar no fim de semana, algumas horas, poucas horas, MSN, Orkut, e tentar jogar com meus amigos e falhar miseravelmente. Era isso, tá ligado? Não tinha uma vida de internet. Às vezes, só de conseguir ficar algumas horas conversando com alguém no MSN, eu já achava muito foda. A Aline não pegou a época do MSN, ela pegou a época do ICQ. A Aline deve ter usado talvez outros. Peguei o ICQ. Tu prefere qual? Mic ou ICQ? Ou Pager. Então, gente, é já exatamente nesse ponto que eu quero chegar. Por que eu perguntei a idade do irmão do Jean? Porque os meus irmãos, eles eram 2 anos de diferença de mim, a gente tem a mesma idade. Então, vocês pensam que numa casa que tinha um PC, a internet era discada só nos finais de semana, era tipo 10 minutos pra cada um e deu. Meu, verdade. Acabou, entendeu? 10 minutos, não vai fazer nada. Não carregava. Então, o que a gente fazia pra render? Eu me juntava com os meus 2 irmãos, nós 3 entrávamos num consenso de aonde a gente ia entrar e nós 3 brincávamos juntos. Então, pra mim, não existiu a fase em que eu sentava na frente do computador sozinha e podia teclar com os meus amigos. Entendi. Então, tipo, essa fase, tipo, pra mim, ela aconteceu muito depois. E essa fase de depois era, tipo, não era em casa, era porque eu ia em Lan House. Nossa, Lan House. Eu ia em Lan House jogar CS, e aí, de vez em quando, dava na telha
de eu entrar, tipo, em algum lugar pra conversar, mas eu não achava isso tão legal. Eu achava mais legal jogar. Eu achava mais legal estar na Lan House, entendeu? Também acho mais legal jogar até hoje. Duas coisas que não nasceram no nosso tempo, mas a gente viu morrer e a gente viu existir. Foram Lan House e uma coisa que eu não sei se é o mesmo nome, mas a gente tinha, pelo menos aqui perto de casa, vários, que é tipo uma Lan House, só que em vez de computador era só videogame. Era tipo vários Play 1, vários Play 2 e tal, a pesada pagava pra jogar, igual pagar pra usar PC, tá ligado? E, cara, isso é uma coisa que, tipo, sei lá, não faz mais sentido. Tanto que eu acho que em Jaraguá só tem a Brasfox, mas... tem umas outras aí, mas tipo, Lan House mesmo. Aqui a Brasfox é mais um ponto de encontro, né? A galera vai lá pra jogar Yu-Gi-Oh!, vai lá pra jogar Magic. Ficou um negócio mais nostálgico, né, Brasfox? Eu tenho lembrança, assim, tipo, de ir cortar cabelo com o meu pai. Eu cortava primeiro, meu pai cortava depois. Enquanto meu pai tava cortando, eu ia do lado de fora do cabeleireiro lá, e eu ficava vendo de longe as telas de TV e o pessoal jogando Play 2, assim. Nossa. E meus pais nunca me deram dinheiro pra, tipo, ir lá jogar ou ir na Lan House. Meus pais não davam, tá ligado? É muito absurdo, tipo, pensar que isso existia, era foda. E viviam sempre socados no lugar. Não tinha vaga pra pesada jogar e... Porra, e morreu total, cara. Capaz que teu pai ia te dar 2 pila pra ficar 1 hora jogando. Não dava. Não era 2 pila, era questão de centavos. Tipo, quando eu ia era questão de centavos, entendeu? E aí, tipo assim, se tu ia muito na Lan House, tu fazia uma conta lá e, tipo, toda vez que dava teu tempo, tu tinha que logar de novo. Às vezes tu tava no meio do tiroteio do negócio e tu tinha que logar. Cara, isso era um saco, entendeu? E daí, tipo, tu deixava pago lá pro carinha não deixar o teu acesso cair, entendeu? E daí o carinha não podia deixar o teu acesso cair, porque tu já tinha deixado pago, sabe? O Gia falou ali antes de MSN e Orkut. Cara, o Orkut tudo bem, cara. Mas assim, eu acho que o MSN, ele não precisava ter acabado. Ele acabou de uma forma muito triste, não precisava ter acabado. Ele acabou porque a galera foi pro Facebook, né? Foi pro Facebook, o Facebook matou o MSN, daí a galera começou a usar mais o chat do Facebook, depois nasceu o WhatsApp, daí a galera saiu do chat do Facebook e começou a usar mais o WhatsApp, né? Mas assim, se os caras que tinham o MSN, eu acho que o MSN era da Microsoft, né? Era. Se eles tivessem sido espertos e ter feito um aplicativo, eles podiam ter migrado o MSN para aplicativo, software desktop, e eles iam ter tudo esse poder que o WhatsApp tem hoje em dia, né? Mas a história mostrou que a Microsoft, pra questão mobile, ela sempre foi ruim e atrasada, né? Eles não fizeram, por exemplo, essa ideia que a gente falou, quando eles tentaram fazer o Windows Phone, foi um fracasso, desde sempre, eles nunca tiveram muito bem nesse caminho ali, sempre tiveram atrasado nesse ponto. E o problema, eu acho que o que mais mudou ali pro pessoal foi que a gente usava Orkut e MSN e o Facebook trouxe os dois num só. Sim. E inevitavelmente as pessoas iam cair no Facebook. E eu fui começar a ter o WhatsApp, cara, final de 2012 pra 2013. E eu já, tipo assim, ó, a galera toda já tinha, e eu ainda, tipo assim, ó, eu não sentia necessidade. Eu uso o chat do Facebook mesmo. Sabe, eu não sentia necessidade. Fui vendo a galera usando mais, daí eu fui fazer também. Eu lembro que eu fui um dos últimos do pessoal a comprar um smartphone. Eu tinha um Nokia tijolinho ali, não era o tijolão, era aquele Nokia quadradinho ali. Eu fui ter em 2014, depois que comecei a trabalhar, tá ligado? Eu vivi uma coisa que foi engraçada, que eu tive em 2014, ali por 2015 meu celular quebrou, eu tive que mandar pra garantia. E eu já, tipo, tava acostumado com internet e tal, o rolê. Eu, tipo, me apeguei a ter o celular e ter internet sempre comigo e do nada sumiu. Foi tipo, tem hora que falou assim, eu não aguento ficar sem celular. Eu fiquei 1 mês sem celular, tá ligado? Nossa. Foi muito bizarro, assim, no começo. Mas depois, foi tipo, cara, tu acostuma, tá ligado? Tu consegue acostumar ainda. É que pra algumas coisas é muito complicado, mas tipo, um celular hoje em dia, se tu desconsiderar questões de trabalho, tu consegue tranquilo, assim, ficar sem ele, cara. Se tu se acostumar, né, claro. Se tu tiver um PC na frente. A gente nem falou de videogame ainda. Ah, não, videogame... Eu nem sei se eu joguei o suficiente de videogame na série. Vamos marcar. Acho que videogame dá um episódio à parte. Eu só queria comentar, tipo, de algumas coisas que a gente viveu. Por exemplo, a gente viu a última Copa que o Brasil ganhou. Foi em 2002. Foi a Copa que, tipo, na minha cabeça ficou mais marcada, assim, porque era no Japão. Era uma época que meu pai tava, tipo, muito fanático indo pro futebol, bem mais do que ele é hoje, e ele quis ver todos os jogos. Então, como o fuso horário do Brasil e Japão é muito maluco, a gente acordava 3 da manhã pra ver jogo do Brasil, tá ligado? Muito bizarro, tipo, isso é uma lembrança que eu tenho, assim, foi muito massa. Acho que a gente meio que viu o surgimento da definição do bullying, porque eu lembro de não ser bullying, ser só uma zoeira pesada, e depois alguém chegar e falar que isso que você tá fazendo tem nome e se chama bullying. Tipo, foi meio que batizado. E é errado. Tipo, na minha cabeça isso foi batizado enquanto eu tava na escola, tá ligado? Do nada alguém chegou e falou, não, isso tem um nome. Sim.
Do nada teve um monte de palestra na escola dizendo que... Tipo, na época do nada teve um monte de palestra, bem isso que eu não adiantava nada, a galera continuava fazendo bullying. Não, daí que estimulava, porque a gente sabia que tinha nome e queria usar certo daí, né? E teve uma coisa que deu uma puta bagunça na época, que foi quando eles resolveram trocar a definição de 5ª a 8ª série pra 6º ao 9º ano. Nossa, isso foi uma bagunça, verdade. Se eu não me engano, em Petrolândia, as crianças perderam uma série, porque fizeram uma bagunça do caralho e achavam que tinha que, tipo, avançar só um ano, quando em teoria se avançava 2 ali no rolê, tá ligado? Então, tipo, por exemplo, as crianças que tinham feito a 5ª série fizeram o 6º ano de novo, só que o 6º ano já era a 5ª série. Nossa, Que pariu. Rolou essa cagada em Petrolândia, o pessoal atrasou um ano lá, tá ligado? Vocês estavam na escola nessa época? Quando a gente tava na 4ª série, teve a mudança. Então a gente... Ou na 5ª série, se eu não me engano. Na verdade foi na 6ª série, cara. Porque eu lembro quando, tipo, eu saí da 6ª série, saí da 5ª série e já fui pro 7º ano. Lembro que foi bem nessa virada aí. Que era a mesma coisa, né? Sim. Pela minha memória, foi o seguinte. Em 2008, eu morei em Itajaí. E em 2008, em Itajaí não era assim. Então eu saí de Jaraguá. Eu tava na 6ª série. Eu fui pra Itajaí, eu fui pra 7ª série. Daí eu voltei pra Jaraguá em 2009 e eu fui pro 9º ano. Só que daí como eu fui pro Itajaí por um tempo e lá eles não tinham trocado ainda, eu tive mais um ano de que era série. Daí quando eu vim pra cá eu avancei 2. Eu lembro que aqui mudou antes, né? Acho que para a 5ª, 6ª série já mudou. E foi uma bela bagunça, tipo, os pais não entendiam e a gente também não, tá ligado? Vocês fizeram o 9º ano? A Aline fez essa pergunta, a Carol também fez essa pergunta pra mim, tipo... É que assim, Aline, assim, ó, imagina que na tua época tinha 1ª série até a 8ª série, né? É. Então, só que antes da 1ª série não tinha o pré? Mas eu não fiz o pré. Não, mas tinha, né? Mas existia, tinha, né? tinha. O que eles fizeram, eles falaram assim, olha, em vez de contar pré 1ª a 8ª, trocaram o pré pra ser a 1ª. Mas é só um número, eles só botaram um número no pré. A partir de hoje não se chama mais pré, se chama 1. E daí todos os outros aumentaram o número, entendeu? O que era a 1ª virou 2, tá? No fim era a mesma coisa. Mas também sem necessidade nenhuma também fazer isso, né? Não, eu não sei por que até hoje. Isso, exatamente isso que eu fiquei pensando, entendeu? Eu falei, tipo, como assim? Eu já tinha me formado no 3º ano, tipo, há séculos quando isso aconteceu e, tipo, vocês estavam vivendo isso, entendeu? Ô Aline, tu também se pintou toda na Copa de 94? Não, eu era criança. Eu me lembro do momento. Tu lembra dos jogos, assim, pá? Eu não me lembro dos jogos, né? Eu não tava nem aí, eu era criança, né? Mas eu me lembro de toda a vibração, eu me lembro da festa, eu me lembro do último jogo, de quando acabou, eu me lembro do meu pai chorar, essas coisas, entendeu? É tetra! Isso, porque foi muito emocionante, né? Tipo assim, foi uma coisa, tipo assim, eles estavam todos lá dentro do campo, praticamente, se abraçando, pulando juntos, e realmente foi uma cena bem emocionante, eu lembro de ter assistido, e hoje em dia, eu era criança, né, tapada, nem sabia o que estava acontecendo, mas hoje em dia, quando eu assisto, é uma coisa que me faz ficar emocionada, sabe? Tipo, ver eles ali comemorando daquela forma, e como o esporte era valorizado naquela época, né? Mas se eu vejo o Brasil ganhar, até eu fico emocionado. Pois é, mas só que eu vejo que hoje o esporte, ele não é tão valorizado. Ele tá meio denegrido, assim, a imagem dele, né? Naquela época ele era muito valorizado, até porque, né, nós não tínhamos a internet. Então, tipo assim, os nossos ídolos jogadores de futebol daquela época, eles eram os caras que jogavam porque nenhum deles tinha nenhum podre. Não tinha nenhuma fofoca sobre eles, porque não existia a internet. Então, pra gente, eles acordavam jogando bola, iam dormir jogando bola e nunca fizeram nada errado, sabe? Então, o esporte, ele era super valorizado naquela época. E aquilo foi realmente uma coisa muito emocionante por conta disso. De a gente não ter tido imagem dos nossos ídolos bebendo, gastando com mulheres e todas essas coisas, sabe? E até porque nada na época era, tipo, politicamente correto. Tudo era ok. A gente conseguia valorizar muito mais esses momentos por conta disso. E hoje a gente acaba medindo esse valor justamente por causa das outras coisas que a gente vê. Tá, ok, o cara fez um gol agora, mas ele chega lá fora e ele é machista, entendeu? Então, tipo, a gente acaba medindo muito mais os nossos ídolos por causa disso. Era mais mágico. Quando você não acompanhava totalmente 24 horas, era mais mágico. Porque você só chegava no momento que ela chegava ali, tá transmitindo, sim, ela faz acontecer, pau, acabou. Sim. Era só o momento do brilho.
chegou, brilhou, saiu, sabe? E era só aquilo que ficava na nossa memória. Sim. Eu primeiro quero dizer que a próxima vez que o Brasil ganhar uma Copa do Mundo, eu vou chorar. Cara, certeza que eu vou chorar. Porque é um negócio que eu não vejo acontecer tão cedo. Primeiro que é isso, não vejo a possibilidade de acontecer. Mas assim, eu sou muito fã de futebol. E assistir, e vibrar, e torcer. Então, eu acho que eu vou curtir muito quando o Brasil chegar lá e ganhar de volta. Talvez, quando o Brasil ganhar, a gente vai precisar ter um cara no time que tem um background disso. Por exemplo, se o Brasil ganha uma Copa, a próxima Copa, vamos supor, com o Neymar, e o Neymar é o principal da seleção, tu não vai ter aquele feeling de puta, a gente venceu, tanto quanto a gente teve com o Ronaldo, que se machucou, que fodeu o joelho e que veio pra Copa e a galera falou, puta, mas o cara machucou. E o bicho chegou na Copa e ele arregaçava, tá ligado? Arregaçou. Ele arregaçou. Puta que pariu. A gente precisa que o Neymar se machuque. Não, é que o Neymar não tem esse... O Neymar não é o jogador... Tipo assim, ó, o Neymar não tem a raça. Ele não tem aquele cara que, tipo, tu fala, mano, esse cara, ele vai, tá ligado? Tanto que, na última Copa, ele só caiu e no último jogo que o Brasil foi eliminado, ele quis dar uma de, não, vamos jogar não sei o quê. E, cara, era muito, tipo... Ninguém comprou a ideia dele de raça. Era difícil de ver. Eu me lembro que quando aconteceu isso com o Ronaldo, a gente ficou, tipo, muito chateado porque a gente apostava muito nele. Pra gente era como se fosse assim não, tipo, isso tá perdido, porque a gente tá sem o Ronaldo, tal. Então a gente já tava desacreditado, entendeu? E quando a gente viu a reviravolta que aconteceu, que ele veio e ele arregaçou, e tipo assim, ele tava mal recuperado e ele arregaçou com o negócio, isso, tipo, deu muito mais ênfase pra comemoração depois, sabe? Claro. Porque o cara, tipo, ressurgiu das cinzas, entendeu? A gente ali nos anos 2000, a gente viveu uma época de muitas músicas que foram muito famosas pra gente, lançaram nessa década, entre 2000 e 2010. E eu anotei aqui algumas bandas, e alguns eu anotei até o álbum e até as músicas, só pra gente ter um pequeno momento de nostalgia aqui. A gente acompanhou ali, por exemplo, bandas como Calcinha Preta, que são ícones. Calcinha Preta todo mundo ouviu, mesmo se você não botou tocar na sua casa, o seu vizinho fez você ouvir Calcinha Preta. Fez você ouvir. Uhum. KLB, todo mundo sabia aquelas músicas mais tipo Devolva meu ar. Baby, Me fala o amor. Isso tá na nossa cabeça, mas foi nessa época, foi ali pro 2000 e pouco que os caras estavam estourando. Em 2004 foi gravado, que foi um dos últimos shows do Engenheiros do Havaí, que foi aquele acústico MTV deles, que na época fez um puto estouro também. Em 2000, exatamente nos anos 2000, Capital Inicial gravou o acústico MTV deles, quando eles lançaram a música Natasha, que eu vi um vídeo que quase não entrou. Aquela música lá, tem 17 anos e fugiu de cá. Entrou de última hora nesse show e quase que não entrou. Em 2002, Avril Lavigne lançou o álbum Let It Go, que contém a música já colocada nesse podcast aqui, Skater Boy. Foi cantado, inclusive, na última vez que a Minnie participou. dá um replay aí. Tá, vai lá. He was a boy. She was a girl. Can I make it any more obvious? Isso aí. He was a punk. She ballet. What more can I say? He wanted her. She never tell. A gente vai cantar pra sempre. E a gente arrasou, tá? Verdade, tem que retocar. Em 2002 também, Racionais lançou o álbum Nada Como Um Dia Após o Outro Dia, que era o álbum que continha a música Nego Drama, Vida Louca Parte 1 e outras. Puta que pariu. Que era uma outra coisa que, se você não escutava Racionais na sua casa, o seu vizinho escutava alto. Nego Drama. Entre o sucesso e a lama. Dinheiro, problemas, invejas, luxo, fama, nego, drama. Racionais foi foda, esse álbum foi foda. Em 2008, Slipknot lançou o álbum All Hope Is Gone, que tinha a música Psychosocial, que era muito boa, muito boa. Muito boa, eu não sei a letra, mas é muito boa essa música. Em 2003, o álbum Meteora, da banda Linkin Park, foi lançado. Nossa, Entre outros sucessos, continha a música Don't Stay, eu não sei a letra agora, mas é muito boa. Você que tá ouvindo, você vai saber, eu vou botar a tocar a música de fundo, você vai ouvir. Iron Maiden também lançou em 2003 o álbum Dance of Death, que tinha a música Dance of Death.
tem muitas músicas que são famosas que a gente não sabe que foram lançadas nessa época, por causa que as bandas lançaram a gente não sabe. Em 2008 foi lançado o álbum Death Magnetic, do Metallica, que tem a música The Day That Never Comes. Sim. Muito boa essa música também. A música tem bem depois, mas é muito legal. Em 2002, de novo, foi lançado o álbum Chegou a Hora de Recomeçar, do CPM 22, que tinha a música Sonhos e Planos. Ao mesmo tempo que tudo se encaixa em seu lugar, vou continuar. Em 2001 foi lançado Rebirth, e em 2004 foi lançado Temple of Shadows, 2 álbuns da banda Angra, que é uma banda de metal brasileira. São álbuns que até hoje são aclamados mundialmente como 2 dos melhores álbuns de power metal já lançados. Em 2007 foi lançado The Reason of Your Conviction, do Hangar. Música tema desse podcast. Música tema da vida, talvez teria sucesso. E, pra fechar, a melhor banda de todos os tempos. Da última semana. Em 2006 foi lançado o álbum Velocidade da Luz, do grupo Revelação, que contém a música Velocidade da Luz. Qual é o nome da música? Velocidade da Luz. Eu não sei a... Vou embora agora, vou embora para outro planeta. É pagode, cara. Se tu não escuta pagode, tu não vai saber. Eu escutei ela muito essa música. É época de Paixões do Ensino Médio. Meu. Eu tinha notado, era isso aí. Agora, depois dessa sessão nostalgia musical, vamos entrar só no último tópico aqui pra gente poder tá botando um ponto final. Cara, talvez vocês tenham percebido que ultimamente tá rolando umas campanhas das rádios. As rádios, elas têm exaltado o poder de comunicação da rádio e tanto a confiabilidade, assim, da rádio. Isso começou a surgir porque marcas como Coca-Cola, sei lá, marcas grandes, sabe? Eles têm deixado de fazer patrocínio na internet. Na internet, eu digo em redes sociais, né? Claro, nos seus próprios meios, eles continuam lá patrocinando e continuam fazendo sua publicidade, mas em ambientes da internet, eles têm deixado cada vez mais de fazer por causa do áudio gratuito que a gente tem na internet. Como a internet é um lugar aberto, né? É aquele negócio, assim, a democracia, ela é boa, mas sempre vai ter o idiota que vai estragar. Que ele tem poder de fala, né? Porque todo mundo tem que ter poder de fala, mas o idiota vai estragar, né? Mas na internet tem muito idiota acumulado, sabe? E a internet, ela virou, cara, uma terra de ninguém, sabe? Uma terra sem lei. A galera vai, fala o que quer, faz o que quer, né? Todo aquele negócio maravilhoso que a gente veio levantando, né, nesse podcast, acabou que é um ambiente também muito tóxico, né? E daí, por outro lado, né, a rádio que tá ali, que perdeu provavelmente seu público, ou a rádio que... Pô, como que deve ser difícil para uma rádio competir contra a internet? Já era talvez difícil competir contra a televisão, né? E agora chegou esse meio de comunicação que ele é ainda mais eficaz, mais rápido e mais na mão, né? E os caras estão ali mandando mensagem, eu acho que por dia deve passar umas 20 vezes. É uma mensagem que está passando na rádio local aqui, exaltando o poder de comunicação da rádio e exaltando a confiabilidade da rádio. Que se você quiser fazer uma propaganda, faz na rádio em vez de fazer na internet, porque tu vai ter muito mais prestígio, tá ligado? E aí, de que lado você e as marcas vão ficar? Estamos assistindo nos últimos dias um boicote dos anunciantes às redes sociais. Mais de 400 marcas no mundo não desejam ter suas imagens associadas a um ambiente tóxico, onde reina o discurso de ódio propagados por perfis digitais. O rádio e a TV têm responsabilidade pelo que publicam, criando um ambiente saudável para sua marca e para o público em geral. Pare de dar lucro ao ódio. Anuncie em quem tem responsabilidade editorial e social. É uma coisa que eu acho que depende muito da marca, depende muito da propaganda que ela quer fazer, assim. Eu não acho certo essa coisa que a rádio fala, assim, de, porque a internet é um meio... O jeito que eles passam a propaganda fica parecendo, assim, que, porque a internet é o mal, nós somos o bem e a internet é o mal. Eu acho que é um pouco também, talvez, querer voltar para aquilo que a gente falou da TV e da rádio, a rádio que tinha antes, que é você só tem um meio de comunicação e tal. E aí, a verdade vem através dali, é isso aí. Só que, ao mesmo tempo, eu acho que as empresas, às vezes, não estão preparadas para algumas coisas. Por exemplo, a Boticário, acho que foi a Boticário agora, lançou no Dia dos Pais uma propaganda e botou a Tami. Natura. Botou a Tami lá e deu o pessoal, né, ficou falando. O pessoal, né, uma parte, não foi a maioria, um pedaço do pessoal falou, porque a Tami, na verdade, ela é mulher e ela não pode estar lá no Dia dos Pais, mesmo que ela adotou uma criança, não sei o que, então não pode estar lá. Se a marca não está preparada para essa meia dúzia de cara, que não é só meia dúzia, a gente sabe que é mais, chegar lá e falar isso, nesse caso, então faça na TV e faça no rádio, tá ligado?
Porque, tipo, são meios que você não vai ter uma resposta direta. Mas se você quiser botar isso na internet, se você quiser botar isso no YouTube, no Facebook, cara, você tem que saber que qualquer pessoa pode vir ali embaixo e comentar e dizer que aquilo ali pra pessoa é errado, porque talvez na visão da pessoa a Bíblia não deixa, coisa assim, sabe? Tipo, independente de ser certo ou errado quem tá comentando, ou se a propaganda também tá certo ou errado. A partir do momento que o cara bota ali, cara, ele tá abrindo pra que isso aconteça. Eu acho que, tipo, a rádio, o jeito que a rádio faz essa defesa dela, eu acho toscão, mas eu entendo um ponto nela. A minha reflexão maior seria se a marca tá preparada pra lidar com as coisas ou não. Se a marca não quiser, mano, põe na TV, tá ligado? De qualquer jeito alguém vai gravar e botar no Twitter mesmo. É verdade. É exatamente isso que eu ia dizer. Pra marcas, a internet é dar a cara a tapa. Se o cara botou na internet, é pra dar a cara a tapa. Mas quando é relacionamento pessoal, a internet é muito assim, ó. Eu sou um totalmente desconhecido te xingando, sabe? Porque existe muita ofensa. Eu entrei e puxei o assunto puxando das marcas, mas o principal problema tóxico da internet é pessoa contra pessoa, não pessoas públicas, sabe? E às vezes um grupo de pessoas pega e começa a dar rage em outra, e isso destrói, né? Das marcas, meio que tipo assim, é o que tu falou, se o cara não tiver com saco pra aguentar rage, o cara só publica onde que não vai ter comentário direto. Agora, se der rage, por exemplo, a Natura, cara, certeza que eles sabiam que ia dar treta. Com certeza. Eles já tinham feito uma outra campanha mais atrás ali, que era, sei lá, se foi ano passado, do Dia dos Namorados, do Dia das Mães, um negócio assim, que também já tinha dado um rebu. Foi o Boticário, essa daí foi o Boticário. Então, tipo assim, ó, já tinha tido uma experiência, entendeu? E sim, claro. E tipo assim, ó, se eles não quisessem, porque daí pra eles é repercussão e daí dinheiro, porque é muita gente falando. E uma coisa também que eu queria comentar é que, tipo assim, né, gente, tipo, não importa se a marca vai divulgar no rádio ou se ela vai divulgar na TV, ela automaticamente vai estar na internet. Tipo, não tem como ela proibir o negócio de estar na internet. Tipo, ela será levada para a internet de qualquer forma. Ela não tem essa escolha, entendeu? Ela fica fora da internet hoje em dia. Exato. É exatamente isso, entendeu? Tipo, se tu entrar no site da marca, vai estar a propaganda lá, entendeu? Tipo, de que adiantou? Por isso que o mundo real, na verdade, é o mundo da internet hoje em dia, assim. Eu acho que o real e o virtual, eles se misturam muito. Não existe mais um mundo real e o mundo virtual, tá ligado? É só uma coisa só. É uma coisa só. Enfim. Então é isso, galera. A gente trocou muita ideia. Eu acho que a gente bateu um papo legal. E como eu falei no começo, né? A gente viajou de um lado pro outro e às vezes voltava assim, sem muito destino. Mas a ideia é essa, mais bater um papo. E eu realmente me senti muito monarca aqui hoje. Porque como a gente tem a Aline, e a Aline ela foi perfeita pra esse episódio. Então eu me senti por muito tempo aqui. Eu aqui quietinho. Daí a Aline falava. Daí eu jogava o anzol e a Aline pescava e já continuava falando. Então eu realmente me senti um monarca aqui hoje, porque o monarca só fica lá levantando bola pros outros chutar, né? Faltou a viajada do monarca, né? Faltou começar a falar de evolução da humanidade. Não, é porque o monarca ele grava chapado, né? E hoje eu tô mais são que não sei o que. Então, tô aqui quietinho no meu canto. Bebi Nescau aqui, nem cerveja hoje eu tinha, tá ligado? Depois desse podcast, pode procurar o canal do Eric na Twitch, que vai ter live de Minecraft, pessoal. E é isso aí, cara. Sintam-se à vontade para se despedir na ordem que vocês quiserem. Ai, gente, obrigada pelo convite, eu adorei participar. Espero, né, ter contribuído e mostrado pra vocês algumas coisas que talvez vocês não tenham presenciado. E tamo aí. Foi muito bom saber um pouco da história do Brasil, de como foi descoberto. Obrigado, Aline. A Aline sobreviveu ao fim do mundo, cara. A Aline, não sei se vocês sabem, a Aline é reptiliana. Como que vocês não sabiam disso? Eu criei esse planeta, entendeu? Internet. Vocês vêm me falar de internet? Se a Aline é reptiliana pelo tamanho dela, ela é um lagarto ou uma lagartixa? Estamos falando de bullying antes, né? Como que não deu certo aí? Mais uma vez o Monark deixando a bola quicando pro outro chutar. Fica a reflexão aí, fica a reflexão. Falou, galera. Muito obrigada. Falou, pessoal. Tchau. Até a próxima aí. Obrigado, gente, por quem acompanhou. Uma boa noite de sono. Se você estiver acordando em algum dia, se você estiver acordando, boa noite. E obrigado por ouvir o podcast. O Caio, ele é o monarca chapado que faltou no Eric. Não consegue concluir uma frase. Galera, valeu. Se você tá no volante, presta atenção. Se você tá no busão, cuidado pra não perder seu ponto. Se você tá sentado na cadeira, arruma a postura que eu sei que tu tá torto, seu filho da p...
Valeu, beijão. Segue nós nas redes sociais aí. Foi. Falou! Não, e fora que, tipo, porra, na Copa de 2022, de 2002, tinha o Vampeta. O Vampeta apareceu pelado, cara. Vai tomar no cu. Eu só queria dizer que 5 dias atrás foi o aniversário do Ronaldo. Achei Ele fez 44 anos. Achei que tu ia falar 5 dias atrás, eu vi o Vampeta. Eu achei que ia falar que tinha sido o aniversário da Playboy do Vampeta. Não, eu vi o Vampeta faz 5 minutos no nosso último intervalo.